Olá, vamos pensar um pouco no governo como se fosse uma máquina, sabe? Uma máquina gigante, bem complexa. E essa máquina, mesmo que a gente não perceba o tempo todo, mexe com o nosso dia a dia em tudo, desde a rua que a gente pisa até o hospital que a gente usa. Parece um bicho de sete cabeças, né? Mas a boa notícia é que essa máquina tem um manual de instruções. E é exatamente esse manual que a gente vai abrir hoje para entender de vez como as engrenagens da administração pública brasileira funcionam na prática. E para a gente não se perder nesse maquinário todo, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai decifrar o que seria o sistema operacional do Estado, as regras básicas de tudo. Depois, vamos dar uma olhada nas duas caras do governo. Na sequência, um ponto super importante: como o governo gasta o nosso dinheiro. E para fechar, a gente descobre quem é que fiscaliza tudo isso para manter o poder na linha. Então, vamos lá. Pensa num computador. Ele precisa de um sistema operacional para funcionar, certo? Windows, Linux, enfim. A administração pública funciona do mesmo jeito. Ela tem um código-fonte, um conjunto de regras que ditam cada decisão, cada ação, cada centavo que é gasto. São as regras do jogo mesmo. E olha, todo agente público, sem exceção, tem que seguir. Mas afinal, o que é essa tal de administração pública? De forma bem direta, é o governo em ação. É o conjunto de órgãos, entidades e pessoas que colocam em práticas políticas públicas. São eles que têm a missão de entregar os serviços essenciais que a sociedade precisa, sempre buscando o interesse de todo mundo, o chamado interesse coletivo. E para guiar essa máquina toda, tem uma palavra-chave, um acrônimo que todo mundo que estuda isso conhece: LIMPE. É fácil de guardar. Cada letra é um princípio obrigatório que está lá na Constituição. Legalidade, só pode fazer o que a lei manda. Impessoalidade, nada de favorecer amiguinho. Moralidade, tem que agir com ética, com honestidade. Publicidade, tudo às claras, nada escondido. E eficiência, fazer o melhor possível gastando o mínimo necessário. É como se fosse o código de conduta da máquina, sabe? Para garantir que ela funcione direito para todo mundo. Beleza. Já entendemos os princípios. Agora, como essa máquina se organiza por dentro? Ela não é uma coisa só, um bloco gigante. Para conseguir lidar com tanta responsabilidade diferente, o governo se divide em duas grandes estruturas. Pensa assim, é como ter um time para o trabalho do dia a dia, o núcleo central, e um outro time para missões mais específicas. E essa divisão não é por acaso, viu? É uma forma de organizar o trabalho, de tentar ser mais eficiente. A ideia é separar o que é a gestão central, o coração do governo, daquelas atividades que precisam de mais especialização ou agilidade. Tá, mas e aí, qual a grande diferença entre elas? A chave de tudo é a chamada personalidade jurídica. Pensa assim, a administração direta é o próprio Estado. São os ministérios, a presidência, eles não têm um CNPJ separado. Já a administração indireta é formada por entidades que o Estado criou, mas que têm, digamos, vida própria. Elas têm seu próprio CNPJ, seu próprio patrimônio e uma certa autonomia para trabalhar, mesmo que ainda estejam ligadas ao governo. E quando a gente fala em exemplos, tudo fica mais claro. Na administração direta, a gente está falando da Presidência da República, dos Ministérios da Saúde, da Educação, o núcleo duro do governo. Já na indireta, aparecem nomes super conhecidos, o IBGE, que bate na nossa porta para fazer o censo, os Correios, que entregam nossas encomendas, e até gigantes como a Petrobras e o Banco do Brasil. Todas são parte do governo, mas cada uma funciona de um jeito, com mais autonomia. Bom, agora vamos tocar num ponto que todo mundo se interessa: dinheiro. Uma das melhores formas de ver aqueles princípios do LLMPE funcionando na prática é justamente olhando como o governo gasta o dinheiro que arrecada. E isso nos leva direto para um processo fundamental, a famosa licitação. É o seguinte, o governo não pode simplesmente ir na loja e comprar o que precisa ou contratar o serviço do primeiro que aparecer. Pensa bem, o dinheiro é público, é de todo mundo. Então, para garantir que não haja favorecimento, desperdício ou corrupção, a lei obriga que exista uma competição justa e aberta. Isso é a impessoalidade, a moralidade e a eficiência em ação. E essa competição tem nome: licitação. A licitação é, então, esse processo administrativo, essa regra do jogo que o governo tem que seguir para comprar ou contratar qualquer coisa.
O objetivo é bem simples, na verdade. Primeiro, dar chance igual para todo mundo que quer fornecer para o governo. E segundo, garantir que o poder público consiga o melhor produto ou serviço pelo melhor preço. Ou seja, um negócio mais vantajoso para a sociedade. Ok, o processo parece complicado, mas vamos simplificar. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a administração pública lança um edital, que é tipo um manual com todas as regras daquela competição. Depois, as empresas interessadas se apresentam e precisam provar que têm condições de entregar o que foi pedido. Aí vem a análise das propostas para ver quem oferece a melhor condição. Por último, depois de checar se tudo foi feito dentro da lei, o vencedor é confirmado e o contrato é assinado. E um detalhe importante, nem toda licitação é igual. O tipo de processo muda dependendo do valor do contrato. A lógica é, quanto mais dinheiro envolvido, mais rigorosa e transparente tem que ser a competição. Para coisas mais baratas, existe uma modalidade mais simples, o convite. Já para obras e compras milionárias, a regra é a concorrência, que é um processo bem mais complexo e aberto. Certo. Então a gente já viu que existem regras, princípios, uma estrutura organizada. Mas fica a pergunta: quem garante que tudo isso é cumprido? Quem fiscaliza essa máquina toda para ela não sair da linha? É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre os mecanismos de controle. Olha só essa frase que vem lá da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A sociedade tem o direito de pedir contas de sua administração a todos os agentes do poder público. Isso é a base de tudo. A ideia de que o governo precisa prestar contas não é nenhuma novidade, é um dos pilares da democracia. É esse direito de fiscalizar que, em tese, garante que a máquina trabalhe para a sociedade e não para interesses próprios. E essa fiscalização acontece em vários níveis. Primeiro, tem o controlo interno, que é a fiscalização que um órgão faz sobre ele mesmo. Depois tem o controlo externo, que é feito principalmente pelo poder legislativo, ou seja, deputados e senadores. Tem também o controlo do poder judiciário, que pode ser acionado para anular um ato ilegal. E, por fim, um que é fundamental, o controlo social. Somos todos nós, cidadãos, com o direito de denunciar, pedir informações e cobrar. E nesse sistema de fiscalização tem um órgão com um papel super importante, o Tribunal de Contas da União, o TCU. Pensa no TCU como o grande especialista em auditoria do setor público. É ele que vai analisar as contas do Governo Federal, fiscalizar as grandes obras, os contratos gigantescos. Enfim, ele é o braço técnico que ajuda o Congresso Nacional a saber se o dinheiro público está sendo bem usado. É como se fossem os peritos das contas públicas. Então, resumindo, a gente viu os princípios, a estrutura, como o dinheiro é gasto e quem fiscaliza. No papel, o sistema parece bem amarrado, né? Cheio de mecanismos de controle, de freios e contrapesos. Mas a grande questão, a que fica no ar é: será que na prática tudo isso é suficiente? Essa imensa máquina do Estado funciona sempre de fato para atender o interesse de toda a população? Fica aí a reflexão para fechar essa nossa análise.